Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, estejam todos bem. Boa noite, Laércio, tudo bom? E estamos aqui hoje, né? Mais uma live aí. Já fiz algumas vezes lá na Fraternidade, mas hoje vai ser virtual. Então, boa noite a todos. Agradeço aí o retorno. Alguns rostos, um rostinho, um outro é novo, outro já é conhecido já de longa data. Mas grato a todos por estar aí, nos acompanhando, nos dando um retorno, participando conosco. Bom, e vou convidar a todos para que a gente possa, por um breve instante, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo permissão a Ele para realizarmos mais uma tarefa, mais um estudo, mais um aprendizado, permitindo ainda, Senhor, que os amigos e benfeitores espirituais possam estar conosco, nos intuindo, nos orientando e nos amparando. Obrigado, meu Pai, e fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre o orai e vigiai. Eu sei que vocês tiveram há pouco tempo esse tema, e depois que eu fui prestar atenção, mas eu já tinha passado o tema. Mas tudo bem, eu acredito sempre que, mesmo que o tema seja repetido, a espiritualidade nos conduz por nuances, por caminhos que acaba complementando e alcançando, de uma forma ou de outra, o aprendizado que nós precisamos. Pois bem, conta uma história que um dono de um sítio possuía lá um ajudante, um capataz, há muitos anos, e esse senhor já estava começando uma certa idade mais avançada, não conseguia mais realizar, não tinha mais a mesma força, realizar com a mesma presteza as mesmas tarefas, estava já perto de se aposentar. E o dono do sítio se viu na necessidade de contratar um novo ajudante, um novo capataz. E procurou lá nas redondezas, até que veio um rapaz com o currículo na mão, entregou o currículo para o dono do sítio. E o dono do sítio verificou, viu lá o currículo e olhou nas especificações, né? Nas características, lá na parte do currículo, o rapaz colocou a sua especialidade: eu consigo dormir na hora que cai a tempestade. O dono do sítio estranhou, mas que tipo de qualificação é essa? Que tipo de habilidade é essa? Conseguir dormir na hora que cai a tempestade. Mas como era um rapaz novo, o serviço que tinha na fazenda era braçal, o rapaz parecia de boa índole, as pessoas falavam bem dele da região, o dono do sítio decidiu contratar a si mesmo, não podia adiar muito mais. Os dias foram passando, até que um belo dia, no meio da noite, começou a se formar uma tempestade terrível, vento para cá, vento para lá. E o dono do sítio acordou assustado, pensando: puxa vida, tem que guardar os cavalos, tem que recolher o material que está para fora, tem que guardar as ferramentas, tem que fazer mil coisas antes que caia a tempestade. E já de dentro da casa da fazenda mesmo, o rapaz dormia lá no sítio mesmo, começou a gritar: novato, ô novato, vem ajudar. E o novato lá, o rapaz, nada, dormindo. Ô novato, vem ajudar a recolher as coisas. Nada, o rapaz, dormindo. Ele saiu invocado, pensando consigo mesmo: pode deixar. Amanhã eu pego esse rapaz, ele vai ver só o que é bom. Vou mandar ele embora. Agora eu entendi porque estava escrito no currículo dele que era capaz de dormir enquanto a tempestade caía. Essa criatura de Deus dorme que nem uma pedra, que não acorda nunca mais. E saiu todo invocado, mas qual foi sua surpresa? Os animais já estavam todos guardados, as ferramentas todas guardadas, todo o material que podia voar ou estava bem preso, ou estava devidamente guardado. E aí ele entendeu por que o rapaz tinha colocado no currículo que ele era capaz de dormir enquanto a tempestade caía. Porque quando caísse a tempestade, ele já tinha feito tudo muito antes. Ele já tinha se prevenido, ele já tinha sido precavido. Ele não esperou a hora que chegasse a tempestade para ele correr atrás de resolver os problemas. Essa passagem do orai e vigiai, para a gente contextualizar ela um pouquinho,
Logo depois do episódio que nós conhecemos como a Santa Ceia, onde Jesus anuncia lá a traição de um dos discípulos, que anuncia que Pedro negaria, que Judas sai, Jesus chama 3 de seus discípulos e sobe até o Getsemane, né, o Monte das Oliveiras, e se propõe a orar. Deixa os 3 discípulos do pé do monte, os 3 apóstolos, né? E diz para ele, recomenda a eles, vigiem enquanto eu subo o monte para orar. Jesus sobe, faz as suas orações. Cerca de 1 hora depois ele volta. Quando ele volta, ele surpreende os 3 discípulos dormindo. E ele os alerta. Acordai, vigiai, orai e vigiai para que não caias em tentação. E subiu novamente o monte, orou mais um tanto, voltou, e pela segunda vez os seus apóstolos, os seus 3 apóstolos, estavam dormindo. Ele os acorda novamente e sobe pela terceira vez o monte para orar. Quando ele volta a terceira vez, os discípulos também estavam dormindo novamente. É interessante a gente observar nessa passagem a lição, mas a repreensão que Jesus dá aos discípulos. Não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Por que Jesus tinha essa preocupação na vigilância? Se a gente prestar atenção nas passagens de Jesus, ele alerta para que as pessoas sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Quando ele conta a parábola das virgens nécias, que saem com as lamparinas para procurar o noivo, o esposo, mas não põem a óleo o suficiente, eles repreendem o comodismo daquelas noivas, né? Que não se precaverem em colocar o óleo o suficiente. Em outra passagem, ele também relata que quando o dono da casa se afasta da casa e deixa cada um dos seus servos encarregado de uma coisa, de uma função, e alerta para o porteiro para que vigie, porque não se sabe a hora que o dono da casa vai voltar. E quando o dono da casa voltar, as coisas têm que estar a postos. Ou seja, Jesus procura nos alertar bastante para a necessidade de nos acautelarmos, de vigiarmos, de sermos diligentes, de prestarmos atenção um pouquinho mais nas coisas. Mas nessa passagem específica, aqui, ele ainda nos alerta para que a gente não caia em tentação. Ele traz a problemática da vigilância para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso íntimo, para que a gente comece a tomar conta daquilo que está ocorrendo, daquilo que está trabalhando dentro de nós. Quando me veio a ideia de fazer desse tema, eu confesso para vocês que foi fruto de reflexões íntimas mesmo. Por quê? Há muitos anos estamos lá estudando evangelho, fazendo trabalho, fazendo atividade, fazendo caridade, fazendo isso, trabalhando, tentando se esforçar, tentando se melhorar. E a gente vai indo naquele fluxo, e tão empolgado que nós estamos de fazer essas atividades exteriores, não que não tenha importância, são de suma importância. A tarefa na casa espírita é extremamente importante. Mesmo que seja a tarefa de abrir a porta, de servir água fluidificada, seja qual for, cada uma das tarefas tem igual importância, são necessárias. A tarefa de auxílio às comunidades carentes, às pessoas carentes, nossa, também muita importância, tanto para nós como para aqueles que recebem, enfim. Tudo isso é muito importante. Mas nós temos que tomar cuidado para que, enquanto a gente faça essas tarefas, exercite essas atividades, a gente não olhe muito para o externo e esquece de fazer uma análise, uma vigilância mesmo, como propôs Jesus, no nosso interno. O que é vigiar? É tomar conta, é prestar atenção. Nós temos que prestar atenção também dentro das coisas que vai dentro do nosso coração. Eu falo para vocês que acredito, como várias outras pessoas que eu conversei, elas se pegaram na mesma situação. Por conta de todas essas mudanças
que nós tivemos em nossas rotinas por conta dessa pandemia e situação econômica, enfim, N coisas que acontecem, se a gente não presta atenção, a gente vai percebendo que pouco a pouco, sentimentos, às vezes, alguns ainda conseguem superar e transbordar sentimento bom, um coração generoso, um coração positivo, pensa muito mais no outro. Outros até conseguem, mas o que ocorre junto com esses movimentos positivos, esses atos positivos, alguns de benemerência, outros de aprendizado, outros de estudo, nós também permitimos que sentimentos não tão salutares também cresçam dentro de nosso coração, e esse exemplo que eu estou dando é apenas um exemplo da pandemia. Se nós analisarmos o nosso dia a dia, a gente vai ver que se nós não tomarmos conta e não formos vigilantes com o nosso campo íntimo, de pouco a pouco a gente vai permitindo que sentimentos cada vez menos, vamos chamar assim, menos cristãos nasçam, cresçam e começam a florir dentro de nós mesmos. Começa com uma simples indignação. Eu observo o outro e falo, nossa, tá errado aquilo que ele está fazendo. Independente do qual posicionamento que eu tenho. O outro age diferente, eu falo, isso está errado o que o outro está fazendo. Tudo bem, observar, avaliar o que é certo e errado, até certo ponto é normal. Só que, o que a gente começa a perceber? E eu falo porque eu percebi isso dentro de mim também. Quando a gente começa a negligenciar e dar guarita para alguns sentimentos, eles vão crescendo. E aquela observação que era só um comentário bobo, começa a se tornar um comentário um pouco mais rancoroso. Esse comentário rancoroso começa a se tornar um comentário de mágoa, de revolta. Um passo mais adiante, até com uma raiva mesmo, com uma vontade de esganar outra criatura. E daí a gente, por exemplo, nos pegamos em situações de pensarmos, nossa, por que de repente não levam logo quem não está preocupado com a doença? Quem não está nem aí para os outros? Olha o perigo. Olha o perigo do que nós estamos emanando, olha o perigo do que nós estamos vibrando. Nietzsche, e me desculpem se não é bem assim a tradução, porque o nome estrangeiro é complicado, eu confesso que às vezes apanho. Mas Nietzsche, o pensador, o filósofo, tem uma frase mais ou menos assim, muito interessante. Quando a gente combate os monstros, quando a gente luta com os monstros por um longo tempo, se nós não tomarmos cuidado, a gente começa a se tornar um... Quando a gente olha para o abismo por muito tempo, o abismo também começa a olhar para nós. Ou seja, quando eu me coloco na condição de juiz, de acusador, juiz, júri e executor das atitudes do outro, a coisa começa a se tornar muito complicada, muito difícil. Por quê? Porque eu começo a ser extremamente cruel com o outro, que já é ruim por si só essa atitude. Só que eu esqueço de olhar dentro de mim mesmo. E a lição da vigilância que Jesus nos propõe acaba sendo a vigilância em relação ao ato do outro, e nós negligenciamos o que vai dentro de nós mesmos. Só que a nossa evolução, o nosso crescimento, não depende do ato do outro, não depende do crescimento do outro. Depende único e exclusivamente do nosso. Enquanto nós não pararmos de olhar o outro, perceber que, como diz Jung, que aquilo que nos incomoda, nos perturba no outro, pode nos revelar um pouquinho mais de nós mesmos, enquanto eu não perceber que a grande problemática da questão não é o outro, sou eu, nós vamos continuar patinando na nossa evolução, gente. Nós vamos continuar ali, correndo, e que nem aquele personagem passinho para frente, passinho para trás, não vamos sair do lugar nenhum. Por quê? Porque a minha preocupação, a minha atenção, o meu cuidado é o outro. É o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. É que o outro está falando ou deixando de falar. Enquanto eu fico como se fosse num camarote, só criticando, só falando, só julgando e não fazendo nada.
Então, uma história de Humberto de Campos, que eu não vou recordar os detalhes dela toda, mas, em linha geral, a história falava mais ou menos assim, de um homem que tinha reencarnado em família espírita, com toda a bagagem de conhecimento para crescer, para aprender, mas que ele voltava para a pátria espiritual de mãos vazias. E ele relatando para Humberto de Campos, no livro, né, através da psicografia de Chico Xavier, ele relatando, ele fala que quando ele reencarnou, junto com ele vieram adversários de outras épocas. Aliás, companheiros de outras épocas que queriam continuar incentivando ele aos vícios, ao erro. Só que eles não viciavam, não procuraram viciar o corpo do personagem da narrativa. O que eles faziam? Eles incentivavam, pouco a pouco, o comodismo da pessoa. E ele até conta que as ideias não vinham de forma assim bruta, pelo contrário, vinham como se fosse uma pequena nascente de água, nascia lá no fundo do seu ser, que a pouco tomando vulto, tomando forma, e ele não se dava conta, e para ele, aquelas ideias eram dele mesmo. E a cada etapa da sua vida, ele tinha uma justificativa para não começar a trabalhar, não começar a estudar, trabalhar, que eu digo, em prol dos outros. Ele trabalhava profissionalmente porque, no entender dele, ele tinha que ganhar dinheiro, tinha que se estabelecer profissionalmente, enfim. Até que chega a velhice, e na velhice, mesmo quando ele ainda tentava, de alguma forma, os benfeitores espirituais tentando incentivá-lo, aí os adversários que incentivavam a preguiça começaram a zombar dele, falando que não havia mais tempo. E ele conclui a narrativa lamentando justamente o tempo desperdiçado. E para nós, o tempo que nós perdemos julgando o outro, avaliando o outro, criticando o outro, é tempo que nós estamos deixando de trabalhar em nós mesmos. É tempo que nós estamos deixando de olhar para dentro de nós mesmos. Enquanto eu olho as pequenas coisas do outro, como disse Jesus, quando eu olho o cisco, o farelo no olho do outro, eu não olho a trave do meu. Eu vou negligenciando as minhas falhas, eu vou negligenciando meus erros. E acreditando que eu sou superior aos outros, porque se eu estou na condição de criticar a todos, eu só critico porque eu sou melhor. E qual não vai ser a minha surpresa quando eu chegar lá no plano espiritual e perceber que não só eu perdi meu tempo, como de melhor eu não tinha nada, muito pelo contrário, eu permiti que a maledicência, o comodismo, se instalasse no meu coração. Olha que perigo, gente. Isso aí é só, vamos dizer assim, uma fatia da história, uma fatia da questão. Porque a questão do vigiar é muito mais ampla. A questão do vigiar é a gente começar a prestar atenção realmente em nossos atos, em nossas atitudes, olhar para dentro de nós mesmos, procurar nos esclarecermos, procurar estudar na medida do nosso possível, fazer o que nos for possível, fazer o nosso melhor. Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele fala que nós não temos que fazer o melhor do mundo. Não precisa ser o melhor do mundo, mas tem que ser o nosso melhor. Os limites das nossas capacidades, mas tem que ser o nosso melhor. E é isso que a gente precisa começar a prestar atenção em nós mesmos, em nosso mundo íntimo. A vigilância que Jesus nos pede é para que a gente comece a vigiar os fantasmas que a gente tem guardado dentro do nosso coração. Os sentimentos, as mágoas, os rancores, começar a trabalhar. Começar a trabalhar isso. Eu estou com mágoa do outro, mas por que eu estou com mágoa do outro? Ah, porque o outro agiu pelas minhas costas. Tá bom, mas e aí? O que o outro errou dessa vez, mas o que ele fez antes não é digno de crédito? Não, não é. Ele é uma pessoa que eu considero que, para mim, ele sempre me trai. Tudo bem, eu vou me afastar, mas não vou ficar lamentando, não vou ficar choramingando, não vou ficar acumulando essa mágoa, acumulando esse rancor. Vigiar a nós mesmos, aquilo que vai em nosso coração, parar para refletir. Ah, eu tô cansado do quê? Meu cansaço é físico, é emocional? É emocional. Do quê? Ah, minha vida tá na mesmice, mas o que eu tô fazendo para sair da mesmice? Ah, eu queria ter
Mais dinheiro. Tudo bem, mas é possível ganhar mais dinheiro agora? É possível. Então por que eu não corro atrás? Não, não é possível. Então será que realmente esse dinheiro que nesse momento para mim não é possível alcançar, será que ele me traria toda a velocidade que eu acredito? Ou isso é apenas uma fuga? Que eu não estou me resolvendo. Gente, há uns anos atrás, quando se falava em procurar psicólogos, se acreditava que psicólogo era coisa de louco, de criança problemática, né? Hoje em dia, não. Muito pelo contrário. Tendo condições, não conseguindo resolver, procure. Ah, eu não queria ir pela viés da psicologia, mas eu queria me conhecer um pouco mais. Ou procurar me aprofundar um pouco mais, ler um pouco mais, refletir um pouco mais, meditar um pouco mais. É uma pena que a nossa sociedade ocidental não tem ainda tanto o hábito e a tradição da meditação como geralmente os orientais possuem. Nós tínhamos que ter uma vida um pouco mais devagar, pararmos um pouquinho mais para respirarmos, para avaliarmos o que nos... Quantas e quantas vezes, se nós parássemos para nos vigiar mesmo, vigiar o nosso íntimo, nós perceberíamos que, na verdade, toda aquela revolta ou aquela frustração que eu sinto são à toa, porque, na verdade, eu tenho uma vida tão boa. Tenho, de repente, familiares que me amam. Ah, mas eles não me compreendem. Gente, desculpa. Mas, às vezes, nem a gente se compreende. Como eu posso exigir que o outro nos compreenda 100%? É difícil, né? E outra, será que eu estou me fazendo compreender? Ou eu quero que o outro adivinhe? Ah, mas eu queria ter mais dinheiro. Tudo bem, não é errado querer ter mais dinheiro, mas será que isso é imprescindível para minha felicidade realmente? Ah, mas eu queria conhecer o mundo. Beleza, eu também, mas é possível conhecer o mundo hoje, fisicamente? Não é. Então eu vou carregar essa frustração até quando? Vocês estão entendendo a importância de nós nos voltarmos para nós mesmos? Quando Jesus fala de vigilância, ele pede para que nós possamos começar a prestar atenção em nós mesmos. Ah, Edson, mas ele não fala para não cair em tentação? Sim, mas a gente só cai em tentação quando a gente não se conhece. A gente só cai em tentação quando a gente não começa a mapear os nossos vícios e as nossas falhas. Porque daí quando vem a tentação, ela vem mascarada com aquilo que eu quero, gente. Ah, mas como assim? É simples. Vem a tentação, sei lá, beber, trair, fumar, não sei. Cada um tem aqui o que entende como tentação. Ah, mas eu vou beber demais para esquecer, porque minha vida é difícil. Não, eu só tô traindo porque minha esposa é chata. Não, eu só fumo para relaxar um pouquinho. Vocês percebem que cada uma das tentações, elas vem mascarada como vantagens para nós. E nós agasalhamos. Aí eu tô comendo bastante porque eu vou descarregar. Hoje eu tô com raiva, vou comer muito sorvete. Vocês percebem que são artifícios que estão mascarados? E eu só vou perceber que isso é um artifício quando eu começar a prestar atenção em mim mesmo. É engraçado, né? É difícil quem fala assim, nossa, hoje eu tô com raiva, eu tô revoltado, vou distribuir, vou levar 10 cestas básicas para casinha. Nossa, que revolta! Não, hoje eu tô revoltado, eu vou me oferecer para limpar lá o chão. Agora, não dá por causa da pandemia, né? Mas quando voltar, eu vou me oferecer para ajudar a lavar lá. De tanto revoltado que eu tô. Nossa, eu tô tão triste, tão frustrado. Vou lá ver se eles precisam de ajuda. Vocês percebem que geralmente as nossas raivas, as nossas frustrações, a gente descarrega nos vícios? Não nas coisas positivas? Primeiro que a gente tem que trabalhar essas dificuldades nossas, né? Isso faz parte do vigiar. E o orar, onde é que ele vem em cima disso tudo? Quando a gente para orar, a gente procura estabelecer uma conexão com o mais alto. Seja o mais alto o nosso mentor espiritual, seja mais alto, dependendo da nomenclatura que a religião dá, um anjo da guarda, o Espírito Santo, seja o mais alto o Jesus, Maria de Nazaré, seja o mais alto Deus nosso Pai, enfim.
Quando a gente para orar, a gente muda, e isso não sou só eu que estou falando, a ciência já constatou que as pessoas, através de exames de eletroencefalograma, que quando as pessoas se colocam em estados de adoração, em estados de prece, a própria as sinapses cerebrais elas se modificam e a química cerebral também. Então, quando eu me proponho, além de facilitar o meu contato com as esferas, com os amigos da espiritualidade, com os benfeitores espirituais, eu ainda começo a proporcionar uma mudança em mim, que vai me ajudar justamente a me acalmar as minhas revoltas, acalmar as minhas raivas, as minhas frustrações, para que eu comece a refletir um pouco mais, eu comece a avaliar um pouco mais a minha situação, avaliar um pouco mais o meu próximo, avaliar um pouco mais tudo aquilo que me incomoda, de repente, de cabeça fria, eu percebo que, na verdade, nem é tanto, na verdade. Às vezes era tão pouco, nossa, mas por que eu me irritei? Por que eu fiquei nervoso por causa de tão pouco? Por que eu fiquei frustrada por causa de tão pouco? Porque eu me magoei ou me melindrei por causa de tão pouco? A lição da vigilância, uns anos atrás, quando eu estava em horário vigiar, o que me via na cabeça era aquelas senhoras rezando o terço, a novena, ou o pessoal geralmente das igrejas reformadas, né, das protestantes, fazendo as vigílias. Era isso. Olha, à medida que você vai aprendendo, você vai estudando, você percebe que é muito mais profundo. Que isso, muitas vezes, só envolve o externo, muitas vezes o interno está um caos. E Jesus, de fato, ele queria que nós prestássemos atenção no nosso interno. Aquilo que a gente agasalha dentro de nós. Porque aquilo é a nossa... vamos dizer assim, é a essência, não a nossa essência, mas é aquilo que nós temos acumulado dentro do nosso mais íntimo, no nosso mais profundo. E aquilo que eu tenho que começar a trabalhar para que não se acumule. É engraçado que se a gente prestar atenção, salvo raras exceções e eventos traumáticos, por exemplo, quando a gente fala em depressão, nós estamos aí no finzinho de setembro, quando a gente faz as campanhas, quando se proporciona a campanha contra o suicídio, e não tem como não falar de suicídio, prevenção ao suicídio, sem comentar a depressão. E engraçado que a depressão, até onde eu pude ver, não sou especialista, não sou expert, e se tiver algum psicólogo acompanhando e eu estiver falando mentira, por favor, pode colocar no comentário depois que é mentira, corrigir, porque se Kardec falava que se a ciência falasse ao contrário do que ele tinha dito, para a gente acompanhar a ciência, quem sou eu de ter a pretensão de falar, de saber mais de quem estuda e sabe a respeito? Mas geralmente as depressões, os estados depressivos, não nascem de uma hora para outra. São pequenas coisas, pequenas atitudes que vão tomando forma, que nem aquela bola de neve que desce montanha abaixo, que vai ser pequena e vai aumentando, na hora que chega lá no só pé da montanha, ela é gigante. Nossos sentimentos são assim. Eles começam pequeno e vão aumentando, e se eu não dou a devida atenção e o devido cuidado para eles, eles se tornam gigantes. Tão gigantes que para a gente resolver é muito mais trabalhoso e muitas vezes a gente não dá conta sozinho. E aí é a hora que a gente tem que, mais insistentemente, procurar o auxílio do amigo, procurar a casa espírita ou a religião que nos agasalha, procurar, acima de tudo, ajuda profissional, que uma coisa não substitui outra, e procurar trabalhar, gente. Orar para que a gente procure manter o máximo possível a conexão plano mais alto. Mas não é só ficar, vou rezar automaticamente. Não, é sentir, é tentar se comunicar mesmo com o Pai. É tentar se comunicar mesmo com o Mestre Jesus, com os amigos e benfeitores espirituais. É ter uma intimidade maior com eles. E a gente vai percebendo que nos primeiros contatos parece tão frio, assim, a gente não consegue se entregar tanto, mas dali um tempo a gente vai perceber que a gente está conversando com eles como não que eles não estejam, mas como se fosse o nosso amigo que está do nosso lado. E aí a gente vai perceber e ter a plena convicção que eles realmente são os nossos amigos e estão ao nosso lado.
estão sempre procurando nos auxiliar e nos relembrando a necessidade de vigilância e de oração, de cuidado conosco mesmo e de elevação do pensamentos, atos e palavras a Deus nosso Pai. Eu agradeço a todos a presença aqui, rogando mais uma vez que a gente possa, de pensamento elevado a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, pedir para que, se porventura, meu Pai, alguns dos companheiros que estão aqui, que estão acompanhando, que estão ouvindo, tiverem preparado a sua garrafinha de água, permita que os seus benfeitores espirituais, que nesse instante estão ao seu lado, amparando, intuindo, orientando, fluidifique as águas, meu Pai, que estão com esses companheiros, potencializando o seu bálsamo fluídico consolador, potencializando suas capacidades curativas, para que sirva, meu Senhor, de medicação necessária para o equilíbrio do corpo físico e do corpo espiritual. Vibramos, Senhor, por todos os nossos companheiros de tarefa e de trabalho, vibramos por essa casa bendita que nos deu essa oportunidade, por esses amigos, alguns de longa data, que sempre nos agasalha, nos acompanha, nos auxilia também na hora de precisão. Outros que estamos construindo e conhecendo agora, mas que essas amizades também, meu Pai, possam se tornarem laços espirituais que se caminham aí pela nossa eternidade. Vibramos, Senhor, e pedimos permissão para vibrarmos por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, por todos aqueles companheiros que se sintam necessitados, desamparados, tristes, se sentindo isolados, acreditando que estão esquecidos do seu amor. Em especial, como aqui a humanidade encarnada acaba se dedicando aos prevenção de suicídio, rogamos ainda, Senhor, que a sua luz recaia sobre cada um dos companheiros que estão atravessando depressão, que estão pensando em suicídio, que esses pensamentos, Senhor, possam afastar deles, que eles possam, através da vigilância e da oração, procurar auxílio, se já estão sendo auxiliados, que eles possam se conectar ainda mais ao Senhor e aos benfeitores espirituais, meu Pai. E pedindo permissão para encerrarmos esse trabalho dessa noite, essa exposição. Te pedimos, Senhor, permissão para vibrarmos e rogarmos por nós mesmos, que a luz do seu amor recaia sobre cada um de nós aqui presentes, para que nós possamos, Senhor, de coração elevado a Ti, pensamento elevado a Ti, melhor cuidarmos do nosso íntimo, melhor cuidarmos dos nossos pensamentos, vigiando os nossos atos e sempre em ligação a Ti, meu Pai, que possamos orar com amor, com simplicidade, mas com fé. Obrigado, Pai bendito. Obrigado, amigos e benfeitores espirituais. E ser conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço também, pessoal, a presença de todos, para o carinho e também a casa que nos deu essa oportunidade de mais uma tarefa, mais um trabalho. Fique com Deus e um bom descanso.